Bom, e falando sobre gastança, na última segunda-feira, a primeira-dama Janja da Silva anunciou por meio do Instagram que vai a Roma. Ela viajará com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para participar da instalação do Conselho Internacional da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O evento é promovido pela ONU. A primeira-dama também planeja fazer uma série de viagens pelo Brasil. O objetivo é acompanhar a execução de políticas públicas. Bom, Ana, deixa eu te ouvir aqui e registrar que já somos mais de 92 mil telas, além das milhares de pessoas também que nos acompanham pelas TVs e rádios em todo o Brasil. E muita gente aqui no chat participando do programa e falando, né, lembrando, cadê o retorno do investimento? No que isso se reverte para os brasileiros? Porque muitas vezes os políticos viajam, mas trazem investimentos, novas empresas que geram renda, emprego, movimenta a economia. Nesse caso, a gente só vê a gastança, mais de 3 bilhões e meio, enfim, recorde em 10 anos de gastos com viagens. O próprio, hoje, governador de São Paulo, Tarcísio, quando era ministro do presidente Bolsonaro, ministro da infraestrutura, todas essas viagens, principalmente aqui para os Estados Unidos, ele levou parcerias importantíssimas do setor privado para o Brasil, gerando milhares e milhares de obras da infraestrutura, de empregos nas obras de infraestrutura. Então, Paula, o problema é exatamente esse que você disse, que você mencionou. O problema não é viajar. O problema, primeiro, que ela não tem cargo público nenhum, ela não é primeira-ministra, ela não foi eleita para fiscalizar absolutamente nada. A única coisa que ela tem direito de fiscalizar no Brasil são as redes sociais dela. Se ela pode fiscalizar à vontade, embora nós vamos sempre fiscalizar se essas redes sociais estão sendo alimentadas com dinheiro público. Esse é o grande problema. Nós falávamos da proposta absurda da deputada do PSOL, a Talíria, sobre Bolsa Deportados, né? É um ambiente mais propício para aqueles que voltam para o Brasil depois de serem deportados exatamente por cometer crime de entrar ilegalmente em outros países, no caso aqui nos Estados Unidos. E aí eu vou puxar o questionamento de lá para cá. E o Rio Grande do Sul? A deputada Talíria poderia fazer uma proposta sobre a reinserção dos gaúchos que estão sem casas, sem escolas, sem hospitais, sem dinheiro, sem emprego. Não é mesmo? A dona Janja podia fazer a mesma coisa. Ela podia fiscalizar as obras dos governos federais, do governo federal, do governo estadual no Rio Grande do Sul, ajudar, colocar uma luz ali sobre o que de fato está acontecendo com aquelas famílias, porque nós estamos falando de uma tragédia que vai levar anos, se não uma década ou mais, para que o Rio Grande do Sul seja reconstruído. E a Janja quer fiscalizar execução de políticas públicas. E aí, claro, ela vai usar isso para justificar viagens dela para fora do Brasil. Não, eu que fiscalizo a execução de políticas públicas pelo Brasil, então eu tenho direito de passear em Paris, em Roma. É inacreditável, né? Porque o Augusto sempre fala das primeiras damas que nós tivemos, né, na nossa história, inclusive a dona Marisa Letícia. Discretas, você pode até discordar da política dessas primeiras damas, mas eram discretas. Dona Ruth Cardoso, por exemplo, hoje nós sabemos muito bem o que é o PSDB, mas preocupada com o lado social dos menos favorecidos. Bom, nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, isso foram 4 anos mostrando real serviço prestado para as pessoas necessitadas, principalmente os deficientes. Então, de novo, mais uma vez, a gente falar da Janja afetada, agora querendo fiscalizar a execução e viajar para Roma, de novo é chover no molhado. Augusto. Primeiro, ela está proibida de se apresentar como representante do povo brasileiro, pelo artigo 1º da Constituição. Todo o poder emana do povo
e será exercido, em seu nome será exercido por representantes eleitos ou diretamente. Alguém aqui votou na Janja? Esse cargo não existe. Ela está proibida de usar o dinheiro do povo brasileiro, dos pagadores de impostos, para conhecer Roma. É uma viagem turística. Mas que entidade é essa? Ela é que fundou a tal Aliança Global contra a Fome e a Pobreza? Pois o marido dela não disse que acabou com a pobreza no Brasil? Em 2010, aí o Bolsonaro recriou e ele acabou de novo com a pobreza. É como ele se apresenta. O que ela vai fazer em Roma? É uma afronta aos brasileiros pobres que continuaram pobres e continuam. Esse dinheiro tem também um valor simbólico. Calcular os gastos em viagens na casa dos bilhões é uma afronta aos milhões de pobres que continuam pobres no Brasil. E ela vai lá para fazer turismo e certamente vai repetir o que fazia por ignorância e por mau gosto também a Dilma Rousseff. Eles vão a Roma, os nossos poderosos de Brasília, os pais da pátria e as mães da pátria, e não ficam na Embaixada Brasileira, que ocupa um palácio, que é um local de alto interesse turístico. O piso, a parte baixa do prédio é aberta à visitação pública o ano inteiro. A embaixada fica do primeiro andar para cima. Logo acima, a Dilma ficava em hotéis aí de rede, esses hotéis internacionais que ela acha chiquérrimos, e não no palácio, que ela devia achar muito velho, né? Porque é um palácio que tem mais de 200 anos. Eles não ficam lá, ao contrário dos presidentes de países que têm dinheiro. Então o Lula mente quando fala no fim da pobreza, já que a mulher viaja para combatê-la, e ela mente se apresentando como representante de um povo que não votou na Janja.